Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, tá bom, vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Mas antes de começar, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração, tá bom? Querido Deus, eu quero te agradecer por cada criança, por cada família, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha cuidar, venha falar aos nossos corações através da tua palavra. É o que eu te peço e eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. E vamos para o nosso versículo para memorizar. Você já memorizou o versículo? Então vamos lá. Ele é o Senhor, nosso Deus. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Salmo, capítulo 105, versículos 7 e 8. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 11. O tema da nossa lição é Tem que abençoar. Mais uma vez, o povo estava lá no deserto. E os israelitas andaram e eles acamparam num lugar que se chama Moab, além do rio Jordão, pertinho ali de Jericó. Olha aqui, vamos ver no nosso mapa. Aqui, ó. Moab. Nessa região aqui, ó. Os moabitas, eles ficaram com medo do povo de Israel ter acampado ali tão perto deles, porque o povo já tinha vencido muitas batalhas, porque eles eram o povo de Deus e Deus abençoava o seu povo. Então, o rei de Moabe, que se chamava Balaque, ele convocou um profeta chamado Balaão. E o que ele queria? Ele queria que o profeta amaldiçoasse o povo de Israel. Vocês sabem o que é amaldiçoar, crianças? Amaldiçoar significa pronunciar uma sentença, uma palavra ruim. O rei queria que o profeta fizesse isso sobre o povo de Israel. O recado do rei era o seguinte, ó. Então, Balaão respondeu: Ei, Balaque, eu preciso saber o que Deus quer que eu fale. E os homens de Balaque insistiam para que Balaão fosse com eles e que amaldiçoassem o povo de Israel. E o Senhor falou assim para Balaão, que ele não deveria ir com aquelas pessoas e nem amaldiçoar o seu povo, pois eles eram um povo escolhido e abençoado por Deus. Então, no outro dia, Balaque insistiu ainda mais, mandou outras pessoas mais importantes ainda com o seguinte recado: Balaão, eu vou lhe dar muitos presentes se você amaldiçoar o povo de Israel. Ande, faça logo isso. Mais uma vez, perguntou para Deus se ele deveria ir. Senhor, será que eu devo fazer isso? Ora, crianças, Deus já havia falado para Balaão que não era para ele ir, mas ele estava insistindo, ele estava sendo insistente e desobediente. Então Deus falou para ele que fosse, mas que deveria fazer somente o que o próprio Deus ordenasse. No outro dia, então, Balaão se levantou e foi com os homens de Balaque. E ele partiu na sua jumentinha. E Deus, crianças, ficou muito triste, sabia? Porque, na verdade, Balaão estava fazendo aquilo por causa do dinheiro que ele iria receber. Ele estava mais interessado no dinheiro do que na vontade de Deus. Então Deus
mandou um anjo para ficar paradinho ali no meio do caminho. O anjo do Senhor ali, ó, crianças, ficou paradinho no meio do caminho. E a jumenta, quando ela viu o anjo do Senhor, ela também parou, não quis continuar a viagem. Quando Balaão percebeu que a jumentinha havia parado e não queria prosseguir viagem, Balaão bateu muito forte na sua jumentinha. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso, Balaão novamente bateu muito forte na sua jumenta. Depois, o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar ainda mais estreito, que não havia jeito de escapar. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que bateu mais uma vez com muita força na pobre jumentinha. Aí o Senhor fez a jumenta falar e ela disse: "O que foi que eu fiz contra você? Por que você já me bateu 3 vezes?" E Balaão disse: "Foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, acabaria com você." A jumenta respondeu: "Por acaso não sou a sua jumenta com que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho costume de fazer isso com você?" Balaão respondeu que não. Foi então que o Senhor fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho. E a espada que estava na mão do anjo. Balaão, então, se ajoelhou. O anjo disse: "Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Ela o protegeu, desviando você de mim." Então, Balaão disse ao anjo: "Eu pequei. Não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar." O anjo, então, respondeu: "Vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser." Assim, Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Quando Balaão chegou até o rei, ele o levou até um monte, de onde dava para ver todo o povo de Israel. E os servos de Balaque, eles prepararam alguns sacrifícios. E Balaão proferiu então as palavras. Vamos ver, vamos descobrir o que Balaão falou? Abre sua Bíblia lá em Números, capítulo 23, versículo de número 7. Eu vou ler aqui, ó, a Bíblia, nesse aparelhinho aqui. Tem uma versão que é na linguagem de hoje que vai ser mais fácil pra gente entender. E diz assim, versículo 7. Esta foi a mensagem que Balaão transmitiu. Balaque me trouxe desde Arã. O rei de Moabe me trouxe dos montes do leste. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó para mim. Venha e anuncie a condenação de Israel. Mas como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aqueles que o Senhor não condenou? Do alto dos rochedos eu os vejo, dos montes os observo. Vejo um povo que vive só, separado das outras nações. Quem pode contar os descendentes de Jacó, tão numerosos quanto o pó?
quem pode contar ao menos 1/4 de Israel? Que eu morra como os justos, que o meu fim seja como o deles. Vocês acham, crianças, que essas palavras foram ruins? Que são palavras de maldição? Claro que não. Balaão não era mais poderoso do que Deus. Balaque, então, ele ficou bravo, furioso e chamou Balaão para outro lugar, de onde Balaão não via o povo todo, só um pouco. Chegando lá, Deus colocou palavras boas novamente na boca de Balaão. E Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel como Balaque queria. Mas ele não desistiu, levou Balaão até um outro lugar. E ele olhou para outro lado do deserto, mas as suas palavras também foram de bênçãos, só coisas boas. Então Balaque ficou nervoso e falou para Balaão voltar para sua casa. Balaão tentou de todas as maneiras ir contra a vontade de Deus. Ele tentou até tapar os ouvidos para o que Deus estava falando. Porém, Deus cumpriu a sua vontade. Até mesmo crianças mandou uma jumenta para falar com ele. Deus, ele é soberano. Quando ele tem um plano, ele executa. O homem não pode ir contra a vontade de Deus. Mas é muito bom e necessário que nós escutemos o que Deus tem para nós. Fica muito mais fácil. Não sejamos Balaão, que demorou muito para obedecer aquilo que Deus estava falando. Nós devemos obedecer à voz de Deus imediatamente. Assim que nós ficamos sabendo aquilo que é a vontade de Deus, nós devemos então obedecer. É muito bom, crianças, saber que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que cumpre as suas promessas em nossas vidas. E nós falamos hoje, então, sobre ouvir a palavra do Senhor, ouvir a orientação do Senhor. E ouvir a palavra de Deus é muito bom. Então, essa semana eu venho convidar você, desafio, que você escolha um trechinho da Bíblia, um versículo que você goste e leia para a sua família, leia para os seus pais. E peça para eles fazerem isso também, escolher um trecho da Bíblia e ler para você. E assim nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Se você quiser gravar esse versículo e enviar para nós, nós também colocaremos nas nossas próximas aulas, vocês falando os versículos. Combinado? Então essa foi a aula de hoje, crianças. Espero que vocês tenham gostado e que coloquem em prática no dia a dia, ouvir aquilo que o Senhor tem falado a cada um de nós. Um beijo, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!